5. Rafid seguiu devagar, a cabeça caída para não mais notar a estrela espalhando seu caminho de luz diante dele. Porque cometera um ato tão tolo? Não conhecia aquelas pessoas na gruta. Por que não tentara vender-lhes a túnica? O que diria Petrus? E os outros? Eles rolariam no chão quando soubessem que dera de graça a túnica que se incumbira de vender. E para um menino desconhecido numa gruta. Rebuscou na cabeça uma história que pudesse contar a Petrus. Talvez pudesse dizer que a túnica fosse roubada de seu animal, enquanto estava no refeitório. Creria Petrus em tal história? Afinal de contas, havia muitos bandidos na terra. E se Petrus acreditasse, não seria então culpado de desleixo? Logo alcançou o caminho que levava ao jardim de Getsemane. Desmontou e encaminhou-se cansadamente à frente da mula, até chegar à caravana. A luz do céu parecia a luz do dia, e o momento que temia rapidamente se avizinhou. Assim que viu seu amo Petrus, do lado de fora da tenda, fitando os céus. Rafid permaneceu inerte, mas o ancião notou-o quase imediatamente. Havia pavor na voz de Petrus, quando se aproximou do jovem e perguntou: Você veio diretamente de Belém? Sim, meu amo. Não está alarmado por essa estrela o acompanhar? Não notei, senhor. Não notou? Senti-me incapaz de sair deste lugar, logo que a vi erguer-se sobre Belém. Há quase 2 horas. Nunca vi estrela com mais cor e brilho. Logo que a vi, ela começou a mover-se e aproximar-se de nossa caravana. Agora que está bem em cima, você aparece, e pelos deuses, ela não se move mais. Petrus acercou-se de Rafid e examinou a face do jovem, enquanto perguntava: Você participou de algum fato extraordinário lá em Belém? Não, senhor. O ancião franziu a testa, como a pensar profundamente. Nunca conheci uma noite ou experiência tão grandiosa como esta. Rafid hesitou. Eu também jamais esquecerei essa noite, meu senhor. Então alguma coisa realmente aconteceu. Como é que você voltou em hora tão tardia? Rafid ficou em silêncio enquanto o ancião soltava, apalpando-o, o embrulho do lombo da mula. Está vazio. Êxito finalmente. Venha à minha tenda e conte-me o que se passou. Já que os deuses transformaram a noite em dia, eu não posso dormir, e talvez suas palavras forneçam alguma pista quanto à razão de uma estrela seguir um guardadouro de camelos. Petrus reclinou-se na cama e ouviu de olhos fechados a longa história de Rafid em Belém, de infindáveis recusas, malogros e insultos. Vez por outra, assentia com a cabeça, como quando Rafid descreveu o mercador de cerâmica que o expulsara corporalmente de sua loja, e sorriu ao ouvir que um soldado romano lhe atirara a túnica ao rosto quando o jovem vendedor se recusara a baixar o preço. Finalmente, Rafid, com a voz áspera e velada, descrevia as dúvidas que o haviam assaltado na hospedaria. Naquela mesma noite, Petrus o interrompeu. Conte-me, Rafid, as dúvidas, uma por uma, o que lhe passou pela cabeça quando se sentou, lamentando a sorte. Após Rafid nomeá-las todas,
dando o melhor de sua memória, o ancião perguntou: agora, que pensamento finalmente entrou-lhe pela cabeça e expulsou as dúvidas, dando-lhe nova coragem para se decidir a tentar de novo vender a túnica no dia seguinte? Rafide ponderou sua resposta por um momento e então disse: eu pensei apenas na filha de Cané. Mesmo naquela imunda hospedaria, eu sabia que jamais poderia vê-la outra vez se fracassasse. E então a voz de Rafide faltou. Mas eu falhei a ela, de qualquer forma. Falhou? Não entendo. Você não voltou com a túnica? Em voz tão baixa que Petrus teve que se curvar à frente para ouvir, Rafide contou-lhe o incidente da gruta. O menino, a túnica. Enquanto o jovem falava, Petrus relanceava os olhos repetidamente pela entrada aberta da tenda e pelo brilho além que ainda iluminava o chão no campo. Um sorriso ganhou forma em seu rosto perplexo e ele não notou que o rapaz interrompera a história e soluçava. Logo os soluços amainaram e houve apenas silêncio na grande tenda. Rafide não ousava fitar o amo. Fracassara e provara que não estava em condições de ser mais que um simples guardadouro de camelos. Combateu a ânsia de virar-se de um salto e fugir da tenda. Sentiu então a mão do grande vendedor no ombro e forçou-se a olhar o amo nos olhos. Meu filho, esta viagem foi de muito lucro para você. Não, senhor. Para mim foi. A estrela que o seguiu curou-me de uma cegueira que ainda reluto em admitir. Explicar-lhe-ei isso depois que regressarmos a Palmira. Agora, faço-lhe um pedido. Sim, meu amo. Nossos vendedores começarão a chegar à caravana amanhã antes do pôr do sol, e seus animais necessitarão de cuidado. Concorda em reassumir as funções de guardador de camelos por enquanto? Rafide pôs-se de pé resignadamente e curvou-se ante seu benfeitor. O que o senhor quiser, estarei às ordens, e lamento ter fracassado ao senhor. Vá, então, e prepare o regresso de nossos homens. Encontrarmos-emos em Palmira. Assim que Rafide atravessou a estrada da tenda, a brilhante luz do céu cegou-o momentaneamente, esfregou os olhos e ouviu o seu amo chamá-lo de dentro da tenda. O jovem virou-se e voltou para dentro, esperando que o ancião falasse. Então Petrus apontou para ele e disse: durma em paz, pois você não fracassou. A estrela brilhante permaneceu no céu por toda a noite. 6. Quase 2 semanas depois que a caravana regressara à base em Palmira, Rafide foi despertado em sua cama de palha no estábulo e chamando à presença de Petrus. Dirigiu-se com rapidez ao dormitório do amo e parou, incerto, ante a enorme cama que reduzia o tamanho de seu ocupante. Petrus abriu os olhos e desvencilhou-se das cobertas até sentar-se ereto. Seu rosto estava descarnado e as veias inchavam-lhe as mãos. Era difícil acreditar que se tratasse do mesmo homem com quem falara apenas 12 dias antes. Petrus moveu-se para a parte mais baixa da cama, e o jovem sentou-se cuidadosamente na beirada, esperando que o ancião falasse. Até mesmo a voz de Petrus
era diferente, em som e timbre, daquela na última reunião. Meu filho, você ainda tem muitos dias para reexaminar suas ambições. Existe ainda dentro de você a vontade de se tornar um grande vendedor? Sim, meu senhor. O ancião assentiu com a cabeça. Então, que assim seja. Planejará gastar muito mais tempo com você, mas, como pode ver, há outros planos para mim. Embora me considere um bom vendedor, sinto-me incapaz de vender à morte seu afastamento de minha porta. Ela tem esperado há dias, como um cão faminto à porta de nossa cozinha. Como o cão, ela sabe que finalmente encontrará a porta aberta. Um acesso de tosse interrompeu Petrus e Rafid. Continuou inerte. Enquanto o ancião lutava com a falta de ar, finalmente a tosse parou e Petrus sorriu com debilidade. Nosso tempo juntos é breve, de maneira que vamos começar primeiro. Retire o pequeno baú de cedro debaixo da cama. Rafid ajoelhou-se e puxou um pequeno baú com correias de couro. Colocou-o sob o contorno que Petrus traçou com os pés na cama. O ancião pigarreou. Há muitos anos, quando minha posição era inferior à de um guardador de camelos, tive o privilégio de socorrer um viajante do Oriente que fora atacado por 2 bandidos. Ele insistiu em que eu salvara sua vida e quis recompensar-me, embora eu não procurasse nenhuma recompensa. Como eu não tinha família, nem economias, convenceu-me a voltar com ele para sua casa e família, onde fui aceito como um dos seus. Um dia, depois que me acostumara à minha nova vida, ele me apresentou este baú. Dentro havia 10 pergaminhos de couro, todos numerados. O primeiro continha o segredo de aprender. Os outros continham todos os segredos e princípios necessários para tornar-me uma pessoa de grande êxito na arte de vender. Então, a seguir, foi-me ministrada todos os dias a palavra sábia dos pergaminhos, e com o segredo de aprender do primeiro pergaminho, finalmente memorizei palavra por palavra de todos os pergaminhos, até que elas se tornassem parte de minhas maneiras e de minha vida. Elas se tornaram hábito. Finalmente recebi de presente, com o baú, contendo os 10 pergaminhos, uma carta selada e uma bolsa com 50 moedas de ouro. A carta selada não era para abrir até que meu lar adotivo estivesse fora de vista. Despedi-me da família e esperei até alcançar a rota comercial para Palmira, antes de abrir a carta. A carta, em essência, mandava-me tomar as moedas de ouro, aplicar o que aprendera dos pergaminhos e começar uma nova vida. Mandava ainda partilhar sempre a metade da riqueza adquirida, fosse ela qual fosse, com outras pessoas menos afortunadas, mas que não desse os pergaminhos de couro nem os partilhasse com ninguém até o dia em que eu recebesse um sinal especial que dissesse quem fora o próximo escolhido para recebê-los. Rafid balançou a cabeça. Não entendo, senhor. Explicarei. Permaneci à espera dessa pessoa e do sinal por muitos anos, e enquanto esperava, apliquei o que aprendi
dos pergaminhos para acumular uma grande fortuna. Quase cheguei a acreditar que tal pessoa jamais apareceria antes de minha morte, até que você regressou de sua viagem a Belém. Meu primeiro pressentimento de que você fora o escolhido para receber os pergaminhos veio-me quando você apareceu sob a estrela brilhante que o seguira de Belém. Em minha alma tentei compreender o significado desse fato, mas resignei-me a não desafiar as ações dos deuses. E então, quando você disse que cedera a túnica, que significava tanto para você, algo dentro de minha alma falou e disse que minha longa procura terminara. Descobrira finalmente aquele a quem fora ordenado ser o próximo a receber o baú. Estranho, mas, logo que soube ter descoberto a pessoa certa, a energia de minha vida começou lentamente a se esvaziar. Agora, vejo-me próximo do fim, mas minha longa procura terminou e eu posso partir deste mundo em paz. A voz do ancião enfraquecera, mas ele cerrou os punhos açudos e curvou-se para junto de Rafide. Ouça atentamente, meu filho, já que não terei forças para repetir estas palavras. Os olhos de Rafide estavam úmidos ao aproximar-se de seu amo. Suas mãos tocaram-se e o grande vendedor inalou o ar com esforço. Lego-lhe agora este baú e seu valioso conteúdo, mas antes há certas condições com as quais você deve concordar. No baú há uma bolsa com 100 talentos de ouro. Isso o capacitará a viver e comprar um pequeno sortimento de tapetes com os quais você pode entrar no mundo dos negócios. Poderia deixar-lhe grande riqueza, mas isso seria um terrível desserviço. Muito melhor é que você se torne o maior e mais rico vendedor do mundo, sozinho. Como vê, não me esqueci do seu grande sonho. Parta imediatamente para Damasco. Lá encontrará infinitas oportunidades de aplicar o que os pergaminhos lhe ensinarão. Logo que arranjar um alojamento, abra apenas o pergaminho número 1. Leia-o repetidamente até entender por completo o método secreto que ele descreve e que você usará para aprender os princípios do êxito em vendas, contidos em todos os outros. Tão logo aprenda de cada pergaminho, pode começar a vender os tapetes que comprou. E se combinar o que aprender com a experiência que adquirir e continuar a estudar cada pergaminho como foi instruído, suas vendas crescerão em número a cada dia. Minha primeira condição, então, é que você prometa sob juramento que seguirá as instruções do pergaminho número 1. Concorda? Sim, senhor. Bom. E quando aplicar os princípios dos pergaminhos, tornar-se-á muito mais rico do que jamais sonhou. Minha segunda condição é que deve constantemente distribuir a metade de seus ganhos com aqueles menos afortunados do que você. Não deve haver nenhum desvio dessa condição. Concorda? Sim, senhor. E agora, a condição mais importante de todas. Você está proibido de partilhar os pergaminhos ou a sabedoria neles contida com os outros. Um dia surgirá alguém que lhe transmitirá um sinal, como a estrela. Suas ações generosas foram o sinal que eu procurava. Quando isto acontecer, você reconhecerá o sinal, mesmo que a pessoa que o transmite ignore ser ela a criatura escolhida. Quando seu coração lhe assegurar que você está certo, então passará
para ele ou ela o baú e seu conteúdo. E quando isso for efetivado, não haverá nenhuma necessidade de impor condições ao recebedor como foram impostas a mim e agora, por meu intermédio a você. A carta que recebi muito tempo atrás ordenava-me que o terceiro a recebê-los podia partilhar sua mensagem com o mundo, se assim o desejasse. Você promete executar essa terceira condição? Prometo. Petrus suspirou de alívio como se um grande peso tivesse sido retirado de suas costas. Sorriu fracamente e colheu a face de Rafide na concha de suas mãos ossudas. Pegue o baú e parta. Não mais o verei. Vá com o meu amor e meus votos de êxito, e que possa sua lixa finalmente partilhar toda a felicidade que seu futuro trará. As lágrimas rolavam sem receio pela face de Rafide, ao pegar o baú e atravessar a porta aberta do dormitório. Ele parou um instante do lado de fora, colocou o baú no chão e voltou em direção ao seu amo. O fracasso jamais me surpreenderá, se minha decisão de vencer for suficientemente forte. O ancião sorriu levemente e assentiu, e ergueu a mão em adeus. Sete. Rafide, montando seu animal, entrou na cidade